Agora sim, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda webconferência da unidade curricular de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Então, uma unidade curricular aí de nome longo, né? Mas que tem muita coisa interessante que a gente vai continuar vendo aqui, tá? Hoje na nossa aula a gente vai ver um pouquinho já para a parte técnica, né? Então nós vamos ver a questão de válvulas, vamos ver o que faz que um sistema pneumático ou um sistema hidráulico possa funcionar. Nós vamos ver alguns tipos de válvulas, né? Eu separei alguns vídeos para a gente ver como é que funcionam essas válvulas. Vou mostrar para vocês como é que a gente nomeia essas válvulas, tá? E algumas simbologias também. Também montei um circuito pequeno, bem pequeno, né? Só para mostrar o funcionamento de uma válvula para vocês aqui no simulador, para depois, nas próximas aulas, a gente veja mais o simulador também. Então, primeiramente aí para vocês conhecerem ele, beleza? Antes da gente começar, deixa eu abrir o plano de estudos para mostrar para vocês. Opa, peraí. Aqui. Aqui no nosso plano de estudos, né? A gente está aqui na segunda semana, né? Então agora a gente começa aí dentro do capítulo 4, né? Então esse capítulo 4 é um capítulo longo, né? Que vai praticamente perdurar aí quase toda a unidade curricular, né? Então esse é um capítulo bem longo aí que a gente vai ver. Lembrando, tá, pessoal, semana que vem, ó, a gente tem a nossa primeira avaliação objetiva, né? Então a nossa avaliação começa semana que vem, tá? É a nossa primeira, né? A gente tem duas, uma nessa semana e uma na última semana, tá? Então semana que vem eu vou trazer também, né, uma listinha de exercícios aí para a gente fazer, para a gente treinar basicamente o que vocês vão encontrar lá dentro dessa avaliação, beleza? Antes da gente começar, alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Então, pessoal, estamos aí, né, iniciando o capítulo 4 na unidade curricular de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Então, pessoal, a gente vai, antes de a gente começar a falar, né, de sistema hidráulico ou sistema pneumático, a gente tem que voltar um pouquinho, né, e lembrar que tanto o sistema pneumático quanto o sistema hidráulico são baseados em pressão, tá? Todos dois, tanto pneumático quanto hidráulico, como é que eu vou dizer para vocês? Em quantidades diferentes, mas os dois funcionam da mesma forma, tá? Fisicamente falando, né, a pressão é uma força aplicada em uma determinada área, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um chão aqui, né? Um solo, e aqui eu tenho um bloco, né? De 5 por 5, né? De 30 centímetros de altura. Então, aqui seria uma força de 5 por 5 sendo aplicada, né? Em um espaço de 5 por 5, certo? Então, a pressão é basicamente isso, né? É uma força que a gente exerce numa quantidade de área, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, é a força do cilindro, ou cilindro não, ou do compressor, ou lá do motor, né, que toca o óleo, a bomba, o motor junto com a bomba, né, que toca o óleo hidráulico, né, que está fazendo força, né, naquele tubo onde está passando ou ar ou óleo, né? Então é aquela força naquela área da seção do tubo, beleza? Então é basicamente isso. Outro parâmetro muito importante, quando a gente tem esse tipo de sistema, tanto hidráulico quanto pneumático, que a gente tem que falar, é sobre vazão. O que é a vazão? Vazão é a quantidade de fluido que passa, e o fluido pode ser ar ou pode ser óleo, né? Multiplicado pela área que aquele fluido está passando. Então, tanto no sistema pneumático quanto no sistema hidráulico, eu vou dimensionar muitas das vezes não, vou dimensionar o meu circuito utilizando a pressão que eu quero e utilizando a vazão que eu quero, principalmente a vazão em sistemas pneumáticos, tá? Então, muito importante também um outro parâmetro aí. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho de ar comprimido, né? Para que o ar chegue limpo, né? Lá na nossa ponta, a gente quer que o ar chegue limpo, porque se o ar não chega limpo lá na ponta, a gente vai ter válvula suja, vai começar a travar, a gente vai ter um monte de problema aí, tá?
Então, para que esse ar chegue limpo, né, lá na ponta, com pressão e vazão suficientes para que a máquina possa utilizar, a gente precisa entender de uma maneira geral a rede que vai distribuir esse ar comprimido. Quando a gente trata da rede, né, o cérebro dessa rede é o compressor. Né? O compressor juntamente com o compressor é basicamente o que pega o ar atmosférico e comprime dentro, né, daquele balão de ar. Tá? E é basicamente isso que ele faz. Pega o ar atmosférico, comprime, né? Por isso que o nome é compressor, diminui o volume dele e coloca dentro daquele balão, né? Então, basicamente, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Quando a gente fala em compressor de ar, deixa eu abrir um aqui só para mostrar para vocês. Quando a gente fala de compressor de ar, tá? O compressor é essa parte de cima aqui, né? Essa parte de baixo se chama balão, né? O balão é onde fica o ar comprimido, né? Então, essa parte de cima, onde a gente tem um motor e um compressor, eles pegam o ar atmosférico, diminuem o volume comprimindo ele e guardam aqui dentro esse ar comprimido, beleza? Então, é assim que funciona, tá? Depois dessa coleta de ar e essa armazenagem, a gente ali no balão, a gente já vai ter pressão suficiente para jogar esse ar na linha de produção que a gente precisa. Seja para um sistema, seja para uma máquina ou para o que a gente precisar. Mas, pessoal, precisa ali de uma preparação para que esse ar comprimido chegue o melhor possível lá nos bicos dele, tá bom? O ar atmosférico, por sua vez, que é esse que o compressor pega, né? Ele é uma mistura de gases, né? Mas principalmente aí a gente tem oxigênio e nitrogênio. Porém, nesse ar aí a gente tem outros componentes que a gente não deseja tanto. A água, né, por conta da umidade, o óleo por conta do ambiente hostil, geralmente que esse compressor está, e a poeira pelo mesmo motivo, tá? A água, quando ela entra no compressor, além de ela ter uma ação corrosiva, ela pode estar aí estragando os componentes pneumáticos quando a gente contamina os lubrificantes, por exemplo, tá? Então, o compressor vai pegar esse ar, ele vai ter água, ele vai mandar esse ar com água, né, comprimido com água, para a linha, né? E nessa linha a gente vai ter esses tipos de problema. A poeira também pode ter uma ação corrosiva, por quê, né? Normalmente poeira não tem ação corrosiva. Porém, quando a gente trata de alta pressão, vocês imaginam que aquela poeira é empurrada com muita pressão e muita vazão. E aí ele vai arrastando nas beiras, né, do sistema pneumático e vai estragando e corroendo, né, aqueles componentes que tem ali. E o óleo, né, por si só, ele não tem ação corrosiva, mas o que ele acaba criando é nas conexões, ele acaba criando uma espécie de borra, né? Isso vai diminuindo a seção por onde aquele ar está passando, e com isso, né, vai aumentando muito a pressão do sistema até que pode ser que esse sistema estoure ou pare de funcionar, ok? Então, essa umidade, pessoal, existem alguns jeitos de retirá-la, né? Um dos jeitos é quando a gente utiliza um resfriador posterior. O que é isso? É um resfriador, basicamente, tá? Então ele pega esse ar que está entrando no balão e abaixa bastante a temperatura. Quando a gente abaixa a temperatura, toda a água que está ali, a gente pode captar, né? Toda a água que está presente nesse ar. É o mesmo princípio, mais ou menos, do ar-condicionado, tá? Então, por exemplo, quando a gente baixa a temperatura do lugar, o ar-condicionado começa a pingar, né? E é por conta que ele está retirando essa água do ar onde a gente está, né? Para resfriar, a gente tira a água e ele fica mais gelado ali. O ar-condicionado dispensa essa água, tá? E aí, a partir dessa retirada da água do compressor, a gente consegue, né, começar a ter aí essa distribuição desse ar aonde a gente quer colocar. Então, a rede ela é formada por tubulações que saem lá do reservatório e vão até os pontos que a gente pode utilizar. E aí tem 3 pontos importantes que a gente tem que observar nessa rede, tá? Primeiro, a gente tem que ter uma baixa queda de pressão entre a instalação do compressor e os pontos de utilização. Por quê? Se aqui no meu compressor, tá? Então, por exemplo, ó, esse aqui é um compressor, né, de tipo parafuso. Se esse compressor eu instalo ele com uma pressão, né, de 10 bar, se eu comprei ele com uma pressão de 10 bar, eu não posso precisar ter uma pressão de 10 bar lá nos bicos. Por quê? Toda essa aparelhagem que vai, todas as curvas,
toda a tubulação, todos os bicos têm uma queda de pressão, né? Então, todo lugar por onde esse tubo passa, desculpa, esse ar passa por dentro dos tubos, ele perde um pouco de pressão. Lógico, a fração é pequena, mas quando a gente vai fazer um projeto, né, de tubulação de ar comprimido, isso tem que ser levado em consideração. Inclusive, se nós consultarmos os catálogos, né, lá das empresas que vendem esse tipo de tubulação, eles vão dizer, ó, a curva de 90, por exemplo, a gente vai perder 5% de pressão, mas a curva de 45 graus, a gente vai perder 1%. Então, por exemplo, não é recomendado que a gente use muita curva de 90 graus. Por quê? Porque a gente tem uma queda de pressão muito grande quando passa nessas curvas, tá? Outro aspecto importante de uma boa rede de ar comprimido é a gente ter um mínimo de vazamento. Por quê? Vazamento também faz com que a gente tenha uma perda tanto de pressão quanto de vazão. E terceiro, é que a rede tem uma boa separação de condensado do sistema. O que isso quer dizer? Essa separação do ar seco com a água que foi retirado desse ar. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um compressor. Depois desse compressor, a gente vai ter o resfriador posterior de ar, né? Que é esse carinha aqui. Então, o que ele faz? Quando o ar sai do compressor, ele diminui bastante a temperatura do ar, retira essa água, né? Aonde que fica essa água, né? Nesse carinha aqui, ó, o separador de condensado, né? Outra coisa importante de a gente ver nesse sistema aqui é que o compressor fica aqui e o balão, né, ou o reservatório fica aqui, né? Não fica embaixo, certo? Então, para a gente retirar esse condensado, né, essa parte da água, né, da umidade do ar, o reservatório tem que ficar depois, né? Não tem como ficar ali embaixo, né? Aqui a gente tem um purgador automático, aliás, desculpa, aqui um purgador automático. O que é o purgador automático? Quando esse carinha aqui tem muito ar, esse purgador aciona e tira um pouco de ar ali de dentro para o compressor continuar trabalhando, tá? Depois a gente tem um pré-filtro coalescente para tirar todas as impurezas, tudo do ar ali. A gente tem um secador, então novamente esse ar é retirado o restinho, né, de condensado que tem ali. Depois a gente tem outros filtros coalescentes, né? Um separador de água e de óleo, né? Que também é importante, falei que tem água e tem óleo, né? Então, esse segundo secador joga água aqui. Ah, tranquilo, Mica. Sem problema. Tranquilo, meu querido. Seja bem-vindo aí. Começamos faz pouco tempo. E aqui a gente tem os bicos, né? Desculpa. Aqui a gente tem o separador de condensado e os bicos são esses carinhas aqui, ó. Onde a gente vai ligar uma mangueira e vai ligar um aparelho, vai ligar o que a gente precisa, tá? Esses filtros aqui no meio, esses separadores de condensado aqui no meio são também para ajudar a tirar um restinho de água que fica, né? Porque às vezes passa pelo resfriador, passa pelo secador, né? E ainda fica um pouco, tá, pessoal? Então, por isso que é importante a gente ter tudo isso nessa linha aí, tá? Então, eu trouxe um videozinho aqui, esse eu vou falando, porque ele não tem nada falando, né? Sobre uma montagem de rede de ar comprimido aí. Então, pode ser que não tenha todos aqueles componentes, mas os principais tem, tá? Então, essa é uma empresa, né, a Cicoair, que faz também esses tubos para ar comprimido, tudo isso, tá? Então, eles vão montar uma rede de ar comprimido aqui nesse laboratório fictício, né? Ela tem que ficar dessa maneira aqui, porque vai precisar de um ponto de ar, né? Para cá, um ponto de ar para cá, e um ponto de ar aqui também. Então, a primeira parte é a parte de tubo e ligações desses tubos, né? Então, a gente usa esse carinha aqui que a gente chama de cortador, né? Para cortar esses tubos. Ele é como se fosse um... Não sei se vocês já viram também, né? Ele tem uma rodinha no meio, como se fosse um cortador de pizza, né? Então, a gente encaixa ali, aperta por baixo. Deixa eu voltar um pouquinho. Aperta aqui por baixo, né? Rosqueia ele, aperta por baixo e vai cortando e apertando, girando ali, né? Então esse giro faz com que aquela roda vá, né? Aquele cortador vá cortando tudo, beleza? Então, ó, a primeira parte é cortar os tubos, né? E aí a gente vai fazer um chanfro, né? De 40 ali para poder, vai botar ali para poder, ó, chanfrou, né? Esse é um aparelho para fazer esse chanfro, né?
a gente poder ter um acabamento bom ali. Então ele faz toda essa parte aí com os equipamentos, né? Ó, aqui ele vai tirar rebarba, né? Esse é um equipamento para retirar rebarba bem simples, tá? Ó, tem o jeito de fazer e não fazer, né? Ó, então tem que ter essa pontinha aqui, né? Esse chanfrinho aqui. Agora ele vai marcar o tubo e vai encaixar ali, passar um spray, né? E encaixar a outra parte do outro tubo, né? Então isso hoje tudo é encaixado, né, pessoal? Bem simples de montar, tá? Tem um outro que é bem famoso, tá? Que ele é um tubo de PPF, que é um plástico, né? Então ele é um tubo plástico, tem a mesma resistência de um tubo desse metálico, né? E aí tem uma máquina onde ele esquenta um lado do tubo, esquenta outro e eles se unem, né? Então bem mais fácil de montar também. Depois vamos fixar. Então a gente monta toda a linha, né? Então vai encaixando os tubos, depois coloca elas com os fixadores, né? Ó, os fixadores vão ali nessas mãos francesas aqui, né? E vão encaixando ali. Que é onde vai ficar preso realmente, né? Os nossos tubos ali de ar comprimido. Aqui ele botou também uma válvula, né? Para fechar e abrir uma parte e tal. Eu vou mostrar como funciona, mas são esses fixadores comuns aí que a gente tem, né? A gente já vê bastante por aí. Ó, então, de quanto em quanto a gente tem que botar uma abraçadeira, né? Por quê? Porque senão, com o próprio preço do tubo, né, ele pode fazer um abaloamento assim para baixo, né? Então é importante também essa parte de instalação aí, tá? Ele botou aqui a cada 200 milímetros, né, da conexão, ele botou uma abraçadeira e depois ele colocou a cada... Não dá para ver, passou muito rápido. Então, ó, ele coloca todas as conexões. Então, isso aqui é importante, tá, pessoal? Por quê? Ó, como eu falei, tá? Essas curvas aqui, essas conexões, a curva, tudo isso é contabilizado quando a gente vai fazer um projeto, né, de rede de ar comprimido. Por quê? Porque tudo aqui vai dar perda de carga, né? Então, tudo aqui a gente vai ter uma diminuição da pressão, né? Porque o que, que acontece? O ar vem aqui, ó, num fluxo bem direitinho, né? Então, ele vem num fluxo laminar, que a gente fala. Então, vamos dizer que aqui ele tem 5 bar. Então, ele vem. Quando ele bate no fundo dessa conexão, ele fica todo atrapalhado, né? Então, o ar fica todo bagunçado ali dentro, né? E ali a gente tem um fluxo desconhecido, na verdade, né? Então, até ele se ajeitar e voltar, a gente tem uma perda de carga aqui, né? Então, de 5 bar vai para 4 bar, por exemplo, a gente perde 1 bar cada conexão, por isso que se evita utilizar essas curvas 90 graus, né? As curvas 45, né? Que em vez de ser assim tão fechado, elas não fazem assim, né? Que nem essa que tem aqui, elas fazem uma volta maior, tem uma perda de carga bem menor do que as de 90, né? Não é metade, é mais da metade, né? Ó, então aqui também é um negócio importante, tá? Essas tubulações a gente tem que ter umas partes móveis que possam se mover, que não fiquem totalmente rígidas, e umas partes fixas. Por quê? Conforme esse ar vai passando, ele vai, né? Como é que eu vou explicar? Ele vai encostando nas laterais desses tubos, né? E vai aumentando a temperatura. Por conta desse aumento de temperatura, esses tubos vão, né? Por serem metálicos, eles vão expandir, né? E essa expansão, se o tubo estiver totalmente preso ali, vai começar a desconectar, né? Então eles precisam trabalhar, né? Ir para trás e para frente ali. Normal, tá, pessoal? Acontecer isso aí. Apenas o padrão.
Depois as linhas de alimentação, né? Que são essas conexões em T, né? Ó. Então aqui dá para explicar bem, ó, por que a gente tem uma perda de ar, né? Por conta, né? Uma perda de pressão por conta dessas conexões, né? Então vocês imaginem que aqui passa 10 bar. Então, uma parte do ar vai passar para lá e uma parte vai fazer uma curva para baixo, né? Então, se aqui tem 10 bar, aqui não vai ter 5 e aqui 5, né? Aqui vai ter tipo 3 e aqui vai ter, por exemplo, 7, né? Por quê? Porque ele vai ter muita perda por causa dessa curva aqui, beleza? E a minha voz já tá indo, né? Tá ficando mais grossa conforme eu falo. Se a minha voz chegar até o final da aula, tá bom. Então é assim que funciona, tá? Ó, aqui tem um sistema anticondensado, né? Que já tem um caninho que separa o ar e o condensado ali, certo? Ó, então esse aqui é um filtro, né? Para tirar esse condensado, né? Esse é um filtro de linha bem comum de ser utilizado. Talvez é o que vocês vão mais encontrar por aí, tá? Esse aqui já é o filtro na linha, né? Onde ele consegue medir a pressão, ó. E ele já faz essa separação do condensado ali. Ó. Aqui também a gente consegue fazer essa regulagem, né? De fluxo, né? De pressão, né? Então a gente consegue fazer isso aí também. Se quiser diminuir, também funciona, tá? Então é basicamente desse jeito que a gente faz essa montagem dessas linhas, né? De ar comprimido, tá? E aí, pessoal, essas redes de distribuição que a gente viu, né? São basicamente para a gente conseguir montar alguns circuitos para funcionar alguns componentes de trabalho. Os componentes de trabalho geralmente são atuadores, né? Os atuadores são muito utilizados, né? Que são essas peças que a gente tem aqui, para fazer avançar ou retornar algumas cargas ou de outras necessidades que a gente precisa, tá? Esses cilindros atuadores, né? Eles podem ser de simples ação. O que é um cilindro de simples ação? Ele só faz um movimento, então ele só vai para frente. Ah, professor, como é que ele retorna? Geralmente ele tem uma mola que traz ele de volta, tá? Ou uma conexão de ar comprimido que traz ele de volta também. Ou a gente pode ter um cilindro de dupla, desculpa, tem uma mola que volta, o de dupla ação, que é o que vai e depois tem uma outra conexão de ar que traz ele de volta. Então ele pode ter esses dois caminhos, né? Os de dupla ação é o que a gente tem, né? Que eu falei que vai e volta por ar comprimido. A gente tem também o de haste dupla, né? Que é esse carinha aqui, que a gente tem duas conexões. Então, quando ele, em vez de ele fazer só assim, ele faz assim, né? Então ele faz dois movimentos ao mesmo tempo. E a gente tem o de os atuadores rotativos, né? Esses são para fazer movimentos rotativos, né? Então eles fazem, né? Entra o ar aqui, a gente tem aqui como se fossem umas palhetas, né? Esse amarelo. Então esse ar toca essas palhetas tocam esse eixo aqui que já está chavetado, né? Então a gente pode conectar ali o que a gente precisar. Um exemplo que utiliza atuador rotativo são as parafusadeiras pneumáticas, né? Então, dentro delas tem um atuador rotativo desse, né? Que quando a gente encaixa ali embaixo e aperta, a gente encaixa a mangueira de ar comprimido embaixo e aperta nela para funcionar, né? Essas que tem borracharia, tá? Geralmente são essas, tá? Essas palhetas são tocadas por esse ar que chega até ali, e aí a gente consegue fazer um serviço ali de aperto de parafuso, enfim, geralmente são usadas para isso, tá? Também trouxe um vídeo aqui sobre os atuadores pneumáticos. Já esse daqui é um cilindro de dupla. Vocês conseguem ouvir? O que é que aumenta? Dá? Então tá. Ação. Então, Ó, como é que eu sei que ele é de dupla ação? Ele tem duas conexões pneumáticas, ó, uma aqui e uma aqui. Ele é de dupla ação, como eu já expliquei, porque uma conexão dessa pneumática vai empurrar o ar e vai fazer com que essa haste leve a carga que eu quero levar, e essa segunda haste vai fazer com que ele volte para o local onde ele estava recolhido, né? observem aqui que ele possui duas entradas, né? Uma, essa daqui para fazer o retorno e essa daqui na traseira do cilindro para estar fazendo o avanço,
certo? Então esse aqui é um cilindro com um diâmetro de 25 milímetros, já é um diâmetro ali não muito grande, né? Sendo que a gente pode ter cilindros com mais de 100 milímetros de diâmetro. Ele está com duas reguladoras de fluxo aqui unidirecional para controlar. Reguladora de fluxo, depois eu vou mostrar para vocês, tá? É para regular o fluxo realmente, tá? Então a gente consegue colocar, e essa regulação de fluxo, esse regulamento de fluxo, desculpa, serve para quê? Para essa haste ir mais devagar ou voltar mais devagar, né? Porque a gente não é muito. Existe válvula que a gente chama de válvula estranguladora, que ela é o quê? Uma válvula que ela vai diminuir a área onde passa esse ar comprimido, só que ela não é muito recomendada porque quando a gente diminui a área onde passa esse ar comprimido, vocês pensam que a mesma vazão tem que passar naquele espacinho bem pequenininho, certo? E aí a temperatura começa a aumentar muito, então não é muito recomendado. Então a gente utiliza esse outro tipo de válvula, né? A gente bota uma chave de fenda aqui e vai regulando quanto ar passa ali para dentro do atuador, tá? A velocidade. E o legal desse nosso cilindro aqui é que ele possui regulagem no amortecimento. Então esse parafusinho aqui que eu tenho aqui e que eu tenho aqui servem para regular o amortecimento dele, que é quando o cilindro está chegando perto do final do curso, ele não dá aquela batida seca que o nosso cilindro de simples ação ele teve ali na nossa demonstração. Então esse aqui é um cilindro, é um dos mais comuns, é o cilindro de duplação, simples, né? Só que com amortecimento. Existem outros cilindros Então, né, ele é simples, né, porque ele tem uma haste de só, duplação que né, não e ele é de duplação, porque ele tem ida e avanço e retorno pneumático, né? possuem amortecimento. Esse aqui possui um amortecimento regulável e ele transforma a energia pneumática em um trabalho mecânico linear. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um músculo pneumático. Qual a função do músculo pneumático, né? O músculo pneumático, ele é um atuador de tração. Como é que ele funciona? Esse é um outro componente, tá, pessoal? Ele vai explicar ali, mas é um atuador que puxa ao invés de empurrar, tá? Né? Quando ele infla, né? Quando eu pressurizo ele, ele infla, ele aumenta o diâmetro aqui. E daí ele reduz o tamanho dele em até 25%. Esse tipo de equipamento aqui, ele é muito utilizado para fazer sistemas de frenagem a ar, sistemas em que eu preciso estar fazendo uma parada, então ele serve para estar fazendo esse tipo de acionamento. Ele é 10 vezes mais forte que um cilindro convencional do mesmo diâmetro. Então aqui eu tenho um diâmetro de 10 milímetros, né? E esse músculo ele é 10 vezes mais forte que um cilindro do mesmo diâmetro. Ele é mais rápido. Aquele é um atuador de compressão, né? Porque ele empurra, e esse é um atuador de tração, né? Porque ele puxa ao invés de empurrar, tá? 5 vezes mais rápido que um cilindro convencional. Ele não possui nada para estar se fazendo manutenção, ok? Ele não deve ser dobrado assim como eu estou mostrando, né? Ele deve ser fixado em uma das pontas e fixado aqui na outra ponta, e daí ele vai fazer sempre a tração. Então esses aqui são chamados de músculos, conhecido como músculos pneumáticos, mas são atuadores de tração. Então eles fazem movimentos lineares. Aí nós vamos para a categoria dos. Esse é o rotativo, né? Então a gente pode ver que o rotativo ele tem uma entrada e uma saída de ar. Por que, que ele precisa ter uma entrada e saída de ar? Porque se ele não ter por onde sair o ar, né? Ele não vai passar o ar pelas palhetas e não vai fazer com que esse eixo gire, né? Então, lógico, o da parafusadeira pneumática é bem menor que esse, né? Mas é um atuador rotativo esse aqui. Atuadores rotativos, né? Então, o que que eu tenho aqui? Eu não tenho um motor pneumático, eu tenho um oscilador pneumático. Por quê? Esse aqui me dá um giro de 180 graus, ó. Então, observem aqui, ó. 0, 180, né? Então, aqui eu consigo fazer a regulagem do. Esse é um modelo bem específico, tá, pessoal? Para fazer alguns trabalhos onde a gente queira, né?
alguns circuitos onde a gente queira que algo gire para o lado e gire para o outro. Gire para o lado, gire para o outro. Gire para o lado, gire para o outro. Então, ele existe para isso. Do ângulo que eu quero. Então, a gente pode acionar ele, né? Por um lado do motor e pelo outro lado. Por um lado e pelo outro lado, certo? Aí para vocês. Olha lá, estou deixando aqui ele em 0 graus. Então, por aqui eu consigo fazer a regulagem, né, do ângulo. Então, esse aqui é um oscilador. Ele não vai girar sempre 100% para o lado e sempre para o outro. A gente pode colocar uma quantidade de graus ali que a gente queira que ele gire, tá? Oscilador pneumático. Observem que ele tem duas conexões aqui, né, para fazer com que ele gire para um dos lados e para que ele gire para o outro lado. Então, esse aqui converte a energia pneumática, né, em um movimento rotativo, né? Esse movimento aqui, ele é só de 0 até 180 graus, nesse caso, mas poderia ser um motor pneumático, né, que daria infinitas voltas a uma alta rotação, ou um turbo compressor, que é a gente fala que é a broquinha do dentista, né? Então aquilo é um turbo compressor. Então, pessoal, esses foram alguns, né, atuadores que vocês vão encontrar por aí na vida de trabalho de vocês, tudo isso, até no curso, beleza? Agora a gente vai passar um pouquinho para as válvulas direcionais, tá? As válvulas direcionais, elas são representadas dessa maneira que a gente vem aqui, né? O número de quadradinhos das válvulas representam as posições, tá? E o número de ar, o número não, né? Por onde passa o ar, né? É onde a gente chama de via, tá? Como é que a gente lê essas válvulas, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ó. Essa é uma válvula, duas vias e duas posições, certo? Então, ó, duas vias, ele passa ar por aqui ou passa ar por aqui, no caso que está fechado, ok? Então, duas vias e duas posições. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é uma normalmente fechada, porque a posição padrão dela é essa válvula fechada, e aqui uma normalmente aberta, porque a posição padrão dela é aberta, passando ar, tá? Aqui a gente já tem outras válvulas, né? Onde a gente lê duas vias, né? Então ela tem duas posições, tá? O segundo número é sempre as posições e o primeiro número são sempre as vias, né? Então aqui a gente tem 3 vias, tá? Ó, via aqui para cima, essa via aqui e aqui essa via que vai para o tanque, tá? E duas posições, né? Tem 2 quadradinhos. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente tem essa via aqui e essa que vai para o tanque, tá? E duas posições porque ela tem 2 quadradinhos. Então é assim que a gente vê as válvulas, tá? Vamos ver um pouquinho dessas válvulas direcionais também. Falaremos sobre as válvulas direcionais, que são componentes de acionamento que possuem a finalidade de direcionar qual o caminho que o fluido. Antes de ver as válvulas direcionais, eu vou mostrar para vocês aqui no simulador. Deixa eu só tirar aqui para vocês. Para vocês verem mais ou menos como é que funciona, tá? Quantos tipos que tem, né? Então, ó, aqui a gente tem o simulador, né? Aqui eu já montei um circuito, mas é para depois. Então, aqui no lado, ó, a gente tem alguns tipos de válvula, tá? Ó, 2/N vias, né? 3/N, 4/N, 5/N, 6/N e 8/N. Por que ele tá /N, né? Porque eu posso vir aqui, ó, e ligar mais de uma via na minha válvula, né? Então, por isso que ele fica duas posições, né? E mais de uma via, mais de uma via nessas válvulas aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, aqui também. Então, a gente tem vários tipos de válvula aí, vocês podem estar conhecendo, tá? O nome desse simulador é FluidSim, tá? Se vocês tiverem interesse, tem aí na internet para baixar, beleza? Então, a gente tem todos esses tipos de válvula aqui, tá? Para vocês conhecerem, tá? É mais interessante quando a gente mostra aqui no simulador essas válvulas, tá? Porque normalmente, vocês vão ver ali no vídeo, né? Essas válvulas são bem, assim, basicamente um bloco metálico com as saídas para a gente botar as conexões, né? Então é mais interessante às vezes a gente ver no simulador. A gente vai ver aqui, ele vai ligar algumas válvulas para a gente poder ver. O fluido deve percorrer
seja em um circuito pneumático ou hidráulico. As válvulas direcionais são classificadas de 4 maneiras. A primeira dela é o número de vias. Quando tivermos uma seta completa, teremos aqui duas vias, a de entrada e a de saída. E quando tivermos uma letra T, que é um bloqueio, né? Porque ela só entra e não sai do carro. Contaremos apenas uma via. Aqui nós temos 2 exemplos de uma válvula que possui 2 vias. A primeira dela possui 2T, ou seja, 2 bloqueios. Então iremos contar que essa válvula possui 2 vias. Sendo que a via de entrada número 1, possuindo bloqueio, ela se torna uma válvula do tipo normal fechada. Embaixo nós temos uma seta, então iremos contar a via de número 1 e número 2, ou seja, entrada e saída. E como temos acesso livre da entrada para a saída, temos uma válvula com característica do tipo normal aberta. Uma aplicação para esse tipo de válvula são as válvulas do tipo solenoide. Essas nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá, pessoal? Essas aí, a instalação dessas válvulas, tá? Então, quando temos aqui a bobina desenergizada, exemplo de uma válvula que possui 2 vias do tipo normal aberta, na forma de uma botoeira. Então, inicialmente, quando a botoeira está desacionada, nós... Vou passar um pouquinho para frente, porque essas outras coisas nós vamos ver mais para frente, tá? Quando efetuamos o acionamento dessa válvula, 3 vias, sendo a via de número 1 normal. Ó, aqui a gente tem 3 vias e 2 posições, né? Ele vai explicar ali. Normal fechado. Então, ó, uma via normal fechada, uma via passando para cá e uma via saindo aqui. Então, 3 vias, 2 posições. Quando efetuamos o acionamento dessa válvula, nós temos a configuração de uma nova via, onde a via de número 1 agora ela tem acesso ao número 2. Então o ar entrou aqui no número 1, escapou no 2 e efetuou o avanço do cilindro. Se retirarmos o acionamento da válvula, ela volta para sua posição de repouso, onde teremos o número 1 bloqueado e o ar que estava na parte traseira do cilindro, ele escapa do número 2 para o número 3. Então é dessa forma que funcionaria uma válvula utilizando 3 vias para efetuar o acionamento de um cilindro. Aqui nós temos um exemplo de uma válvula que possui 4 vias. Então, ela possui 4 vias, por quê? Né? Ela tem uma via de entrada aqui e uma de saída aqui, então 2. Ela tem mais uma de entrada aqui, mais uma de saída aqui, então mais 2, então 4 vias, né? No caso aqui do lado, né, onde ele aplicou, ele tem uma válvula de 4, 2 vias, né? Então 4 vias e 2 posições. Na primeira seta iremos contar a via de entrada número 1 e a saída número 2. E na próxima seta nós temos a entrada número 4 e a saída aqui, o escape, sendo o número 3. Uma implicação dessa válvula é nas botoeiras, onde eu posso utilizar para poder fazer o acionamento de um cilindro pneumático ou hidráulico. Um botão, tá? Ele aperta e a válvula... Então posso estar utilizando uma válvula que possui 4 vias. E por último nós temos uma válvula com 5 vias. Então a primeira... Então, válvula de 5 vias, né? Então ele tem uma via fechada, 2 vias aqui, uma de entrada e uma de saída, né? Então já são 3. E aqui mais uma via de entrada e mais uma de saída, né? 3 mais 2, 5 vias. Nessa aplicação, né? Ele tem uma válvula 5/2 vias, né? Então 5 vias e 2 posições, tá? Na primeira seta iremos contar a via de entrada número 1, a saída número 2. E a próxima seta nós temos a entrada número 4 e o escape no número 5. E além disso nós temos um bloqueio aqui no escape de número 3. Então essa válvula possui a característica dela ter 5 vias. E aqui nós temos o funcionamento da válvula com 5 vias. Então inicialmente a via de número 1 dá acesso para a saída número 2. Então preenche a parte frontal do cilindro, empurrando ele para trás. Contrapartida, o ar que estava na parte traseira do cilindro, ele conseguiu escapar do número 4 para o número 5. Se efetuarmos o acionamento dessa válvula, teremos agora a seguinte configuração das vias. O ar continua entrando. A válvula, pessoal, ela tem como se fosse esses êmbolos, tem como se fosse, não, né? Exatamente esses êmbolos aqui dentro, né? Conforme a gente mexe eles para lá ou para cá, ele vai liberando ou bloqueando algum caminho ou alguma via, né? Dessas válvulas. Então é assim que funciona, né? Uma válvula pneumática. Número 1, só que agora ele escapa no número 4
preenche a parte traseira do cilindro, empurrando ele para frente. E o ar que estava na parte frontal conseguiu escapar do número 2 para o número 3. Então, na válvula com 5 vias, sempre teremos a seguinte configuração. A via de número 1 sempre vai ser a entrada de pressão, as vias de número 2 e 4 será a utilização para poder alimentar nossos demais equipamentos pneumáticos, e as vias de número 3 e 5 serão o escape do ar quando ele estiver retornando do nosso elemento de controle. No nosso caso aqui, o nosso cilindro pneumático. Segunda classificação das válvulas é em relação ao número de posições, que pode ser identificado. Isso a gente já viu. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui. Peraí. Aqui. Mas em corte, onde podemos observar o seu funcionamento inteiro. É assim que é uma válvula por dentro, tá? Então ela tem as passagens ali e tem esses êmbolos pequenos ali, ó, que é onde a gente vai movimentar e permitir a passagem de ar ou de óleo, né? Por uma ou passagem ou volta, né, de ar pelas passagens. Então aqui nós temos uma válvula com 3 vias, sendo a via de número 1 normal fechado e a via de número 2 dando escape para a saída de número 3. Se efetuarmos o acionamento dessa válvula, teremos a seguinte característica das vias. Agora a entrada número 1 dá escape para a saída número 2 e a número 3 fica bloqueada. Se retirarmos o acionamento da válvula, ela volta para sua posição inicial. Aqui nós temos uma válvula com 5 vias. Então nessa posição, a válvula tem a seguinte característica. A número 1, que é a entrada de pressão, ela tem escape no número 2 e a via de número 3 está bloqueada. A via de número 4 dá saída para o número 5 e quando efetuamos o acionamento dessa válvula, nós temos agora a seguinte característica. A via de número 1 agora tem escape na saída de número 4, a via de número 5 está bloqueada e aqui também nós temos a saída do ar do número 2, escapando aqui pelo número 3. Agora faremos a classificação. Ó, quando a gente compra uma válvula, ela vem assim, né? Vem assim fechada. Lógico, ali ele passou uma serra circular no meio para poder mostrar para vocês, né? Para a gente poder ver. Mas uma válvula, ela vem desse jeito, tá? Ó, as entradas vêm numeradas, né? Ó, então, aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui do lado, ó, aqui no meio da válvula, vem o desenho dela indicando qual que é a entrada 1, qual que é a 2, a 3, a 4 e a 5, né? E aonde a gente precisa ligar para ela funcionar, tudo isso, tá? Essa é uma válvula que ela não tem botão e ela não é elétrica, né? Ela é acionada também por pneumático, né? Como é que eu sei disso? Porque além das entradas, né? Onde já está indicado, a gente tem essas duas aqui, ó. Então, o movimento dela, né? O que faz movimentar o êmbolo ali dentro também é ar comprimido, tá? Completa das válvulas direcionais em alguns exemplos. A primeira que nós temos é uma válvula direcional 5 vias, 2 posições, com dupla pilotagem pneumática. A palavra posição, ela pode... A pilotagem é essa questão de como é que a gente vai movimentar essa válvula, tá? Essa pilotagem pode ser por ar comprimido, pode ser por uma solenoide que é acionada eletricamente, pode ser um fim de curso, pode ser um botão, então pode ser várias coisas, tá? Ser omitida. Isso vai depender da aplicação que a gente quer, né? Então essa válvula pode ser lida da seguinte forma. Uma válvula direcional 5/2 vias com dupla pilotagem pneumática. Válvula direcional 3/2 vias, acionamento elétrico por solenoide e o retorno por mola. Válvula direcional 3/2 vias, acionamento por rolete escamoteável. Rolete ou fim de curso, tá, pessoal? Então a gente pode chamar esses dois jeitos. E retorno por mola. Válvula direcional 4/3 vias, acionamento por duplo solenoide. E o que vocês acham que influencia o tamanho da válvula? O que vocês acham? Quero ouvir de vocês. Por que aquelas outras eram menores e essa é enorme? O que vocês acham? Dica, não é o número de vias e de posições. O que vocês acham que é? Que influencia nesse tamanho de válvula aqui? Aquela da Festa era bem pequenininha
Exatamente, o Mikael falou, maior capacidade de ar. Então, é a pressão de trabalho que faz a gente ter, né, ou uma válvula menos robusta ou uma válvula mais robusta, tá? Então, as válvulas são, vocês vão encontrar elas desses jeitos aqui, né? Ou grande assim, ou menorzinha, que nem aquela da Festo. Depois a gente tem outras válvulas que são colocadas no sistema, né? Para a gente fazer outras, conforme as necessidades que a gente precisa, tá? A primeira é essa válvula de retenção com mola, tá? O que ela faz, né? O objetivo dela é que a gente consiga passar ar em apenas uma direção, tá? O símbolo dela é esse aqui e dentro dela funciona desse jeito. Ela tem uma mola aqui, ó. A gente pode ver uma mola aqui. Se eu colocar daqui para lá, certo? Essa mola permite que o fluxo passe, né? Então, por exemplo, ó, aqui tem uma mola com como se fosse uma tampa, né? Aqui. Então, se eu colocar ar daqui para lá, eu não vou acionar a mola, né? Então, eu vou estar pressionando a mola, então vai estar passando ar. Se eu colocar daqui para cá, eu vou estar esticando a mola e aí, como se fosse essa tampa, vai tampar o sistema e não vai permitir que passe ar. Então, essa é a válvula de retenção com mola, tá? Então, ela só permite fluxo em uma direção, tá? Essa é a famosa válvula que alguns falam de estranguladora ou de controle de fluxo, né? Qual é o objetivo dela? Que é aquela que eu mostrei para vocês antes ali. A gente consegue fazer como é que eu vou dizer para vocês? Me faltou a palavra agora. A gente consegue setar essa válvula, né, para passar mais ou menos ar. E essa eu vou mostrar para vocês aqui no simulador que eu montei aqui. Peraí. E aí vocês vão ver como é que funciona. Aqui. Vocês conseguem ver bem, tá? Então aqui eu montei um circuito bem simples, tá? Essa parte, esse triângulo aqui, né, é a representação de um compressor de ar, tá? Só uma representação simples. Aqui a gente tem uma válvula, duas posições e duas vias, né? E aqui a gente tem um atuador de simples acionamento, né, retorno por mola. E aqui a gente tem uma válvula controladora de fluxo, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona, tá? Então, por exemplo, tá? Eu clico nela, venho aqui em propriedades, obviamente, né? Lá a gente vai ter um parafuso que a gente consegue apertar ou afrouxar, né? Então eu tenho aqui, ó, eu quero que passe 1% do ar nesse cilindro aqui. Então vocês vão ver a diferença que dá, tá? Então aqui, ó, a gente tem ar, né? Olha como passa devagar o meu cilindro, certo? Se eu aumentar aqui a capacidade dela, botar para 3%, ele já vai aumentar mais a velocidade, ó. Ó, já aumentou mais. Se eu colocar 5% da capacidade dela, vai aumentar mais. E assim por diante, até que eu consiga chegar aí em 100%. Isso vai depender, né, do para que eu vou usar essa válvula, qual é o sistema que eu estou aplicando, para que o que o meu atuador vai fazer, né? Então tudo isso, ó, 100% ela vai bem rápido, tá? Então é assim que funciona essa válvula reguladora de fluxo, né? Ela regula a quantidade de fluxo de ar ou de óleo, né, que passa para o nosso atuador. Com essa regulação, com essa regulagem, pronto, veio a palavra. Com essa regulagem, eu consigo avançar o meu atuador mais rápido ou mais devagar, beleza? Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, essa é a reguladora de fluxo ou estranguladora, aí, como alguns gostam de chamar. Essa é uma válvula de controle de fluxo unidirecional. Qual é a diferença daquela anterior para essa? Aquela, se eu jogar o ar de volta, ela vai deixar passar. Essa aqui, não. Essa aqui é uma válvula que controla o fluxo. Ela faz o papel das duas anteriores, né? Ela controla o fluxo e ainda só deixa passar ar em uma direção, tá? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Não? Sem dúvidas? Então tá, fazer um intervalinho aí de 10 minutinhos, vou lá buscar uma água, daqui a pouco a gente tá de volta aí 9h16, tá bom? Até daqui a pouco.
Então tá, minha galera, voltando agora do intervalo, vamos ver um elemento de sinais que a gente fala, né? Que são os elementos de sinais que estão também presentes aí no nos nossos sistemas pneumáticos e hidráulicos também, tá? Então a gente tem acionamentos musculares, né? Que a gente chama, que são botões, botoeiras, né? Que a gente literalmente usa um músculo para acionar, né? Esses acionamentos são acionamentos de válvula ou algo desse tipo, tá? Os acionamentos mecânicos são os que são acionados diretamente pelo próprio equipamento, né? Então, por exemplo, eu tenho um acionamento que o meu atuador atua, né? A minha haste vai, toca e aciona, né? Uma outra válvula que faz uma outra coisa, né? E aí nós temos acionamentos elétricos, as botoeiras, né? Fim de curso e sensores de proximidade também. Eu trouxe um aqui que é bastante utilizado, tá? Que eu achei legal o vídeo, achei que vocês iam se interessar, que são os fim de curso, né? Fim de curso é basicamente que nem um fim de curso de portão elétrico, né? O nosso amigo Mikael aí que estava montando um portão, pode ser que lá nesse portão dele seja um portão elétrico, né? Que tenha um fim de curso desse. Como é que ele funciona, né? No portão, tá? Vou usar o exemplo do portão. O portão ele não pode ficar andando para sempre, né? Então ele tem que parar em algum momento. Então ele vai, a gente aperta lá no botão, ele começa a vir, abre e aciona essa chave, que é um fim de curso. Esse fim de curso, quando ele encosta, né, nesse fim de curso, suspende a corrente elétrica que está passando e ele para de se mover para trás, tá? E aí você aperta de novo, ele vai até o final, bate no outro fim de curso e para de passar corrente elétrica. No circuito pneumático é bem parecido, tá? Então a gente vai ver aqui. De fim de curso. Aqui eu montei um projetinho. Ó, então aqui ele tem uma válvula, né? Ó, então dá para ver que ele tem uma válvula. Essa válvula é acionada por botoeira, tá? Então a gente vai ter uma botoeira aqui no canto. Aqui a gente tem uma válvula, tá? Só que essa válvula, na verdade, ela não é acionada por botoeira, né? Ela é acionada por ar também, né? Por quê? Ela tem 3 vias, né? Ó, 3 vias e 2 posições. E ela é acionada pneumaticamente. Por quê? Porque a gente tem oh, meu Deus, fugiu a palavra. Uma conexão pneumática aqui e uma conexão pneumática aqui. Aqui a gente tem o atuador, né? Ele é um atuador de dupla ação, né? Porque essa conexão faz com que ele avance e essa conexão faz com que ele retorne, certo? E aqui a gente tem esse fim de curso que vai fazer esse sistema funcionar, tá? Então vamos lá. Com uma válvula botão, uma válvula duplo piloto, 1/4 5 2 vias, um cilindro e aqui uma válvula pino M5. Então qual que é a ideia desse projeto? É que o cilindro avance, chegue no final e retorne. Então vou estar apertando o botão. Então, deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham que é o papel desse fim de curso aqui? O que vocês acham que ele está fazendo aqui? Por que existe esse fim de curso ali? O que vocês acham? Análise de vocês aí. Vou passar o vídeo de novo, tá? Vou estar apertando o botão. Ó. O que vocês acham? Empurra o objeto de novo? Tu quer dizer, Mikael, que faz o cilindro voltar? É isso? É exatamente isso que está fazendo esse fim de curso aqui. O que ele faz aqui? Ele aperta a botoeira, né? A botoeira movimenta a válvula movimenta o cilindro, né? Então, a válvula permite com que passe ar daqui para cá. Esse cilindro vem até o fim de curso, tá? Se não tivesse esse fim de curso aqui, esse cilindro ia ficar parado lá no final de curso dele. Como tem o fim de curso, ele pressiona o fim de curso. Quando ele pressiona o fim de curso, libera com que passe ar pela saída do fim de curso, né? Movimenta essa válvula e essa válvula faz com que entre ar aqui e faz com que esse atuador volte.
Então, esse é o papel dessa válvula de fim de curso aqui. Ó, aqui tem uma válvula reguladora de fluxo, né? Nesse cantinho ali. E ele está regulando isso, ó. Vocês podem ver, ó. A regulagem que ele faz, ó. Vai dar mais velocidade ou menos velocidade. Aperto o botão e eu tiro a mão do botão. E o cilindro continua avançando. Ele só retorna quando ele encosta no fim de curso. Que aqui eu coloquei uma válvula pino M5. Quando eu aperto o botão envia ar para a válvula piloto. A válvula piloto atua o cilindro, fazendo com que ele avance. Ele encosta nesta válvula pino, que ela manda sinal para o outro lado da válvula piloto, fazendo com que o cilindro retorne. Aqui com o controle de fluxo você consegue estar regulando a velocidade para ir mais rápido ou mais lento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Dúvidas ou sugestões deixe no comentário. Precisando de equipamento pneumático, entre em contato com a gente. Tirei a válvula pino da posição. Agora ele vai mostrar o que acontece quando não toca, né, no fim de curso. Ó. O cilindro avança, ele chega até o final do curso. Para. Por quê? Porque não tem ar liberando aqui para o outro lado da válvula que vai fazer com que esse atuador volte, né? Quem faz esse papel é o fim de curso. E nada acontece. O cilindro para. Para que ele retorne, eu preciso estar acionando a válvula pino. E a válvula pino, eu não preciso ficar segurando. Eu só preciso dar um pulso nele. Se eu apertar e mantiver o botão pressionado e pressionar a válvula pino também, o cilindro não se mexe. Por que ele não se mexe? Porque essa válvula ainda está na posição de avançar o atuador, e não na posição de retornar. Por quê? Porque ele está segurando o botão e está enviando ar para o lado, né, para que a válvula fique na posição de avançar o atuador, tá? Por que isso ocorre? Porque nós temos a mesma pressão. Toda a pressão dessa rede... Então essa é a válvula de fim de curso, né? De fim de curso. Próximo. A gente vai ver agora a última válvula, né? Que são elementos que a gente fala, tá? São o elemento E o elemento OU, né? O primeiro que a gente vai ver são esses elementos que a gente chama de elementos de processamento de sinal, tá? A primeira é a válvula de isolamento, que a gente chama elemento OU, e elas são chamadas de isolamento porque tem a gente, para movimentar essa válvula, né, para poder para que seja possível que passe ar nela, a gente tem que ter uma movimentação de um lado ou de outro, né? Então a gente coloca essa válvula para que, se eu colocar ar por esse lado da válvula ou por esse lado da válvula, a gente vai ter ar passando, certo? Então eu posso montar um circuito aqui, aonde eu coloque ar aqui, ou coloque ar aqui, ele vai deixar passar ar, tá? Não preciso aplicar dos dois lados. E a simbologia dela é essa aqui, ok? E depois nós temos a válvula de simultaneidade, né? Que é o elemento E. Essa é a que permite... A simbologia dela é assim, né? Bem diferente da OU, né? E ela, para ter passagem de ar por essa válvula, a gente precisa de duas tomadas de ar. Ou seja, tem que ter ar entrando por aqui e ar entrando por aqui ao mesmo tempo. Aonde que é utilizado muito essas válvulas aqui? Em circuitos hidráulicos, tá? Onde a gente tem prensa hidráulica. Por quê? Para evitar que o operador da prensa bata no botão, que a prensa desça e ele consiga colocar a mão dentro da prensa, eles colocam dois botões. E aí vai uma válvula dessa. Que aí eu tenho que apertar um botão e outro botão
acionando essa válvula, permitindo que o fluido passe por aqui e a prensa começa a baixar. Se eu solto um dos botões, ela para. Então eu tenho que manter as duas mãos pressionadas para a prensa descer. Isso evita que eu consiga botar a mão e tenha ali uma mão esmagada ou algo do tipo, tá? Eu também trouxe um videozinho aqui para a gente ver. Falaremos sobre dois componentes largamente utilizados nos circuitos pneumáticos. O primeiro deles é a válvula de simultaneidade, também conhecido como elemento E. E o segundo é a nossa válvula de isolamento. Todas essas válvulas, independente do tipo delas, o desenho dela vem aqui, ó, bem na frente, para a gente saber que tipo de válvula é aquela, né? Então, todas vêm desenhadas. Também conhecido como elemento OU. A válvula de simultaneidade possui duas entradas e apenas uma saída. E para que haja fluido na saída, faz-se necessário que ambas as entradas sejam acionadas. Ele falou elemento OU, né? Mas esse é elemento E, né? Para que a gente tenha saída de ar nessa ponta aqui, eu tenho que acionar essa parte e essa parte ao mesmo tempo. Por isso o nome E, né? Eu vou acionar uma parte e a outra parte. Simultaneamente. Aqui nós temos a válvula em corte. Então podemos observar que internamente ela possui duas borrachinhas. Então se eu aplicar o fluido apenas aqui... Se eu aplicar o fluido apenas desse lado aqui, ó, ele vai empurrar a borrachinha para cá e não vai permitir que passe ar para cá. Porém, se eu aplicar desse lado e desse lado, as borrachinhas vão ficar paradas, né? Porque eu tenho a mesma pressão vindo dos dois lados e vai permitir com que passe ar por essa direção, tá? Do lado direito, essa borrachinha fará a vedação do fluido, que não conseguirá atingir a saída. De forma semelhante, se eu aplicar o fluido apenas aqui do lado esquerdo, essa borrachinha fará a vedação do fluido, não permitindo que ele atinja a saída. Mas se conseguirmos aplicar o fluido a uma mesma pressão em ambos os lados simultaneamente, faremos com que essa borrachinha fique inerte, então o fluido sim conseguirá ter acesso até a saída da válvula. Uma aplicação do elemento E está no comando bimanual, que é um tipo de circuito utilizado que tem como principal objetivo a segurança do operador. E ele é utilizado como, por exemplo, nas máquinas de estampagem de peça. Então aqui na ponta do cilindro eu teria o molde. Máquina de estampagem é uma prensa, tá? Lógico, essa é uma prensa bem pequena, né? Mas tem o mesmo princípio. E aqui na base eu colocaria a peça a ser estampada. Então aqui na base de acionamento eu tenho dois botões. Então para o cilindro iniciar o processo de estampagem da peça, faz-se necessário que o operador aperte os dois. Ele tem uma válvula aqui, ó. Uma válvula E. Dois botões simultaneamente. Se porventura ele manter uma das mãos lá próxima ao molde e apertar apenas um dos botões... Não funciona, né? Porque tem uma válvula E. Ele precisa manter um botão e outro botão acionado ao mesmo tempo. Não irá ocorrer o problema do cilindro avançar e esmagar a mão do operador. Então, para que o processo inicie, ele precisa apertar os dois botões de forma simultânea. E além disso, existe um terceiro botão que faz com que o cilindro recue e volte para sua posição de repouso. Então, se eu apertar apenas um botão e em seguida o outro botão, o cilindro também não avança. Então, apertando o botão da esquerda e depois da direita, o cilindro não avança. Eu preciso apertar os dois botões simultaneamente. Então, galerinha, se você está curtindo este vídeo, não deixa de se inscrever, dar o joinha, porque isso me ajuda bastante. Agora faremos um exemplo de aplicação utilizando a válvula de simultaneidade. E para isso iremos utilizar os seguintes componentes. É a mesma válvula, mas ele vai fazer a ligação de um circuito, né? Como a gente faz geralmente em laboratório, aí vocês vão fazer no presencial. Uma unidade de conservação, um bloco de distribuição, dois botões de acionamento por alavanca, a válvula de simultaneidade, uma válvula direcional 5/2 vias com dupla pilotagem pneumática, um botão de acionamento, um cilindro pneumático de dupla ação e duas válvulas reguladoras de fluxo unidirecional.
Então vamos à montagem do circuito. Faremos agora a interligação dos componentes de acordo com o diagrama. O circuito que ele quer montar aqui é esse que está desenhado aqui do lado, tá? Então ele vai olhando aqui as ligações e vai montando, tá? Muito provavelmente é o que vocês vão fazer também lá no presencial. Ao lado. Então vamos começar fazendo a alimentação da nossa válvula direcional, puxando aqui uma saída do bloco de distribuição, jogando aqui para a entrada de número 1. Vamos fazer agora a alimentação dos botões de acionamento. Então, utilizando aqui uma derivação, eu puxo uma saída do bloco de distribuição e jogo para o número 1, tanto do botão do lado direito quanto para o botão do lado esquerdo. Agora vamos fazer a ligação das saídas do botão. Então, aqui na saída de número 2 do primeiro botão, eu jogo aqui no lado esquerdo, na entrada do elemento E, e da mesma forma, a saída de número 2 do próximo botão, eu jogo aqui na entrada do lado direito do elemento E. E a saída aqui da nossa válvula de simultaneidade... Então, para poder funcionar aqui, ele vai ter que apertar essa válvula aqui e essa válvula ao mesmo tempo, né? Senão, o nosso atuador aqui não vai avançar. Eu vou jogar ela aqui na pilotagem pneumática da nossa válvula direcional. Então, tá ligado aqui, né? Os nossos dois botões de acionamento junto com a nossa válvula de simultaneidade. Agora vamos fazer a ligação do próximo botão de acionamento. Então vou puxar mais uma derivação aqui do bloco de distribuição, jogar aqui para a entrada de número 1 do botão e a saída de número 2, vou jogar aqui na pilotagem do lado direito da válvula. Agora faremos a instalação das válvulas de controle de fluxo. Então aqui na saída de número 4 da válvula, jogo aqui para a parte traseira do cilindro, mantendo aqui o mesmo padrão de instalação. Na saída de número 2, eu jogo aqui para a parte frontal do cilindro pneumático. Vamos agora alimentar o circuito aqui com ar comprimido. Então, se eu apertar apenas o botão da esquerda, o nosso cilindro não avança. Apertando o botão da direita, o cilindro também não avança. Para que ele faça o processo de avanço, eu preciso apertar os dois botões simultaneamente. Então, apertei os dois botões de acionamento, eles mandaram simultaneamente o ar comprimido para o nosso elemento E, a saída foi acionada e esse ar foi enviado para a nossa válvula direcional, que fez o avanço do cilindro. Apertando o próximo botão, nós fazemos com que o cilindro recue. Então, mais uma vez, apertando apenas... Então, o que aciona essa válvula direcional aqui, né? O elemento E e esse botão. O elemento E, se ele tiver tomada de ar dos dois lados, ele vai liberar ar para essa válvula direcional. A válvula direcional vai se mover e vai fazer com que o cilindro avance. E o botão libera ar para que a válvula se movimente para o outro lado e o cilindro possa retornar. Um dos botões, o cilindro não avança, eu preciso fazer o acionamento de forma simultânea. Apertou, o cilindro avança, acionou, ele recua, novamente avançou e recuou. Então é dessa forma que funciona a válvula de simultaneidade, ela precisa receber... Então essa é a válvula de simultaneidade, né, ou válvula E, tá? Receber o ar comprimido de forma simultânea em suas duas entradas para que ela possa liberar esse mesmo ar comprimido para a sua saída na parte de cima. Vamos ao próximo tipo de válvula. A válvula de isolamento possui duas... Eu falei, ó, vem o desenho ali na frente dela, né, pra gente saber. Entradas. Então, essa é uma válvula de isolamento ou elemento ou que a gente chama. Né? Apenas uma saída. O fluido terá acesso à saída quando uma das entradas receber o fluido. Então, aqui no caso, eu não preciso estar com as duas entradas, né, acionadas. Só uma delas permite com que o fluxo saia pela parte de cima da válvula. Ou a entrada da esquerda ou a entrada da direita. Ela é utilizada principalmente em equipamentos com grande extensão, quando precisamos fazer o acionamento de um cilindro utilizando 2 ou mais botões de acionamento. Aqui nós temos a válvula de isolamento em corte, então internamente ela possui uma borrachinha. Então, se aplicarmos o fluido aqui do lado esquerdo, o fluido vai empurrar essa borrachinha para o lado direito e essa entrada aqui do lado direito ficará bloqueada. O fluido terá acesso apenas à saída da válvula. Se invertermos o sentido do fluido, ou seja, aplicarmos o fluido aqui do lado direito,
essa borrachinha irá se mover para a esquerda, fazendo o bloqueio aqui da entrada do lado esquerdo, e esse mesmo fluido aplicado do lado direito terá acesso até a saída do elemento OU. Faremos agora um exemplo de aplicação utilizando o elemento OU. Então, além dos componentes já utilizados anteriormente, iremos fazer... Vamos alimentar... É o mesmo diagrama, tá? Mas o elemento aqui é diferente. Então, só deixa eu passar um pouquinho para frente aqui. Quando ele já termina de montar. Aqui. Ar comprimido. Se eu apertar o botão da esquerda, o nosso cilindro... Então, ele apertou o da esquerda e já avançou. Por quê? Porque esse é uma válvula OU, né? Então, ele pode apertar um ou outro, né? Não precisa ser o avança. E esse botão faz com que ele recue. Se eu quiser, né, agora fazer com que o cilindro avance utilizando um outro botão, que pode estar instalado em uma distância bem significativa em relação ao primeiro, eu aperto o segundo botão e o cilindro também consegue fazer o processo de avanço. Então essa é a utilização do elemento OU. Eu consigo fazer com... Beleza? Pessoal, há alguma dúvida do que a gente viu aí na aula de hoje? Não? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante a semana, alguma coisa, podem me procurar lá no Moodle, tá? Pessoal, só mostrando aí o plano de estudos, né? Então, semana que vem nós estaremos na semana 3. Vamos continuar estudando aí o capítulo 4. Então, esse capítulo 4 vai ficar aí um tempinho aí para a gente estudando, tá? E semana que vem nós temos a primeira avaliação, né? Então, a primeira avaliação é semana que vem. Eu vou trazer a matéria e vou trazer uma lista de exercícios também para vocês fazerem com as atividades em relação a essa primeira avaliação, beleza? Essa primeira avaliação, ela já está aqui, né? Então, ela começa semana que vem, dia 19, e vai até dia 25. Mas semana que vem a gente fala um pouquinho mais dela, tá bem? Pessoal, por hoje era isso, era o que eu tinha para passar para vocês, tá bem? Uma boa semana de trabalho, uma boa semana de estudos, certo? Aproveitem o feriado sexta-feira para estudar, para descansar, beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem estamos aí novamente. Valeu, forte abraço, vão com Deus e até semana que vem. Qualquer coisa me procurem lá no Moodle. Valeu, tchau, tchau.